Seja muito bem-vinda ao Além do Doc Podcast. Me chamo Dulce Tigre, sou especialista em gestão financeira para médicos. Meu papel é criar uma gestão financeira estratégica do CPF do médico e ajudá-los a escalar sua vida profissional. Aqui nós conversamos com profissionais que entenderam que exercer a medicina é apenas o começo, porque chega um momento da carreira em que o conhecimento técnico deixa de ser o único diferencial. É preciso aprender a liderar pessoas, construir equipes, tomar decisões difíceis, criar processos, gerir negócios e transformar um consultório em uma empresa que continua crescendo mesmo quando o médico não está dentro dela. Pouquíssimos profissionais conseguem fazer isso com excelência. E o nosso convidado hoje é um desses exemplos. São mais de 25 anos dedicado à reprodução humana. Com formação internacional, participação em um marco histórico da medicina cearense, como o primeiro bebê concebido por fertilização in vitro no estado. Fundador da própria clínica, diretor de um dos maiores centros de reprodução humana do Nordeste e uma referência nacional quando o assunto é construir medicina de excelência aliada à gestão. Dr. Fábio Eugênio, seja muito bem-vindo ao podcast Além do Doc. Muito obrigado, Lúcio. Obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo você aqui, tá? Obrigado. Vamos lá. Hoje a gente vai falar, eu quero logo dizer de cara que vai ser um papo bem descontraído, que eu quero falar sobre a sua rotina, sobre como é a rotina de um profissional realmente que hoje é considerado um profissional classe A, né? A nível de medicina, a nível de trazer coisas novas para o nosso estado. Então, eu queria saber, primeiro, quem é o Dr. Fábio antes de chegar na medicina. De onde você vem? Sua família já é da área da saúde? Você teve inspirações? Quem te inspirou até chegar até aqui? Me conta um pouquinho. Então, Dulce, é interessante porque eu sou o primeiro médico da família. Ai, que interessante. E assim, a minha família, na realidade eu sou baiano de nascimento, de Feira de Santana, na Bahia, né? E meu pai trabalhava como funcionário público no Banco Nordeste. E naquela época os funcionários do Banco Nordeste, a nível de gerência, eles eram muito transferidos, né? De uma capital para outra. Então eu morei também em Pernambuco e ao final a gente ficou radicado aqui em Fortaleza. Isso eu era muito pequeno ainda, acho que eu tinha 3, 4 anos de idade quando a gente chegou aqui em Fortaleza e aí nos adaptamos e vivemos o resto da vida aqui, né? Com toda a família, mas nós somos baianos de nascimento. E assim, durante a vida escolar, eu sempre gostei muito de exatas, eu sempre estudei muita física, matemática, eu gostava muito. Interessante. Então eu inicialmente até tentei direcionar para a área de engenharia. Eu fiz o primeiro vestibular para engenharia. Naquela época era vestibular, né? Entendi, Em 1986. Então, e entrei, ainda cursei um ano de engenharia civil, mas assim, sentia que faltava algo e assim, fui moldado para fazer uma nova tentativa de vestibular, no caso para medicina, e em 1987 eu entrei para medicina, né? E durante o curso de medicina me encantei, lógico, com o curso e com a medicina em si. Ao final dos anos de curso, eu me formei em 1992, né? E eu comecei a gostar muito da parte da saúde feminina, me encantar com essa parte, porque a gente faz o internato, que é aquela fase final do curso, onde a gente transita nas várias áreas, nas várias especialidades, né? E eu me encantei muito com a ginecologia, com a obstetrícia, com a saúde da mulher, com a saúde reprodutiva. E aí, automaticamente, ao concluir o curso, eu fiz a residência inicialmente em ginecologia e obstetrícia durante 3 anos, que é a especialização que a gente chama lá na maternidade escola, né? Eu me formei na UFC, na Universidade Federal do Ceará, em 1992, e aí fiz 3 anos de residência em ginecologia e obstetrícia. Depois ainda fiz mais um ano na Santa Casa de Misericórdia em cirurgia ginecológica. E durante a residência, então, eu fui me encantando com essa parte da medicina reprodutiva, né? Da situação dos casais, das mulheres que não conseguiam engravidar, que envolve muita parte de endocrinologia ginecológica, fisiologia reprodutiva, que eu sempre gostei muito. E logo após a conclusão da residência, numa série de coincidências que hoje em dia a gente vê, né? Quem acredita em Deus sabe que nada é coincidência, né? E eu com mais colegas da mesma época, formados da mesma época, o Evangelista, o Túlios, a gente começou a pensar em montar aqui no Ceará
uma estrutura para oferecer para os casais que estavam com dificuldades para engravidar um tratamento que até então era muito novo, só tinha em São Paulo. Né? Os primeiros casos foram em Ribeirão Preto, em São Paulo, capital, né? Que era a fertilização in vitro, né? Aquela situação em que você forma um embrião em laboratório para transferir para o útero da mulher. Então, isso no seu começo de carreira, você já foi tendenciando para isso. Então, você era muito novo quando você começou despertou esse lado da fertilização eu tinha in vitro. recém concluído a residência, né? Eu concluí em 1996, formei em 92, então 93, 94, 95, até 96 eu estava fazendo ainda a especialização. E logo em seguida, em 97, a gente já começou a conversar. E aí veio todo aquele conjunto de coisas que foram se encaixando. Um dos nossos sócios, que é o Túlio, ele tinha um contato do professor Cesare Aragona, que é da Universidade de Roma, na Itália, lá Sapienza. Era o chefe de serviço de reprodução humana lá e era muito amigo da mãe dele. E o Cesare Aragona foi responsável pelo primeiro bebê de proveta da Itália. Que interessante. E, então, ele tinha já toda a tecnologia, uma tecnologia avançadíssima. Naquela época não era como hoje, que a informação circula tão facilmente, né? A internet ainda estava nos seus primórdios, né? Não é como hoje em dia que você tem acesso online a qualquer informação em qualquer tempo. Então, o Dr. Sérgio Aragona, ele viajava para cá, para o Ceará, ele fazia treinamento com a gente em loco, ele acompanhava as pacientes com a gente nos primeiros casos, ele trazia o embriologista, que o embriologista é aquele profissional que dentro do laboratório vai fazer o trabalho com as células para formar o embrião, né? Então, é um auxiliar, assim, fundamental para o médico que trabalha com reprodução assistida. Interessante, doutor. Estou imaginando a cena. Três jovens que despertaram essa parte, carreira, início de carreira, se conectaram com um cara que era o cara lá da Itália. Isso. O cara confiou em vocês, assim, cara, três moleque aqui, mas o moleque realmente querendo fazer acontecer. Isso. E foi aquela história que assim, as coisas foram todas se encaixando e aí ele trouxe toda a tecnologia, disse todos os equipamentos que tinham de ser comprados. Inicialmente nós montamos dentro de um hospital aqui em Fortaleza, o Hospital São Lucas, e montamos a estrutura e começamos a fazer fertilização in vitro, né? Já naquela época, a fertilização in vitro começou em 1978 na Inglaterra, então tinha pouco menos de 20 anos que se fazia a nível de mundo, mas ainda não era tão conhecida. Os resultados não eram tão bons, né? Mas assim, o que tinha de mais moderno de tecnologia naquela época, a gente já trouxe, já montou o laboratório e nos primeiros casos, nos primeiros tratamentos que a gente fez, a gente já conseguiu uma gravidez, que também naquela época, Dulce, interessante. Hoje a gente fala em fertilização in vitro, é um tratamento que tem chance de gravidez excelente, depois a gente pode até falar sobre isso, mas naquela época, como era muito inicial ainda, os resultados não eram tão bons e tinham clínicas que às vezes passavam 2, 3, 4, 5 meses para ter uma primeira gravidez. Então, como a gente teve essa felicidade de receber todo esse apoio logístico, treinamento, o fellow do professor Cesare Aragona, a gente já nos primeiros casos, no primeiro grupo de pacientes que a gente fez o tratamento, a gente teve a felicidade de já ter gravidezes, né? E tivemos, né, o primeiro caso de bebê de proveta, que a gente chama de gravidez de fertilização in vitro aqui do estado do Ceará, isso em 1999, né? E quando a gente está falando a nível de Ceará, a nível Brasil, como foi esse momento aqui no Brasil? Qual foi o primeiro Começou ano? por volta de 1992, então quer dizer, aqui foi em 1999 no Ceará, quer dizer, nem foi tanto tempo depois. 92 em Ribeirão Preto, né? O nome mais conhecido e que era referência na época era o doutor Franco Júnior, lá de São Paulo, né? Que ele ficou muito conhecido, inclusive, porque ele fez os casos de fertilização in vitro de algumas globais, de alguns, como da Fátima Bernardes, né? Que foram trigêmeos e foi feito lá com o Dr. Franco Júnior. Então, ele foi um dos pioneiros na época. São Paulo também começou a ter muitas clínicas boas. O Brasil sempre foi um centro que, a partir do momento em que abraçou a medicina reprodutiva, sempre teve muita relevância, teve muitas clínicas boas, tecnologia de ponta, é muito respeitado o Brasil a nível mundial na reprodução assistida, né? E nessa época tinham clínicas em São Paulo também, como a Fertility, como o Dr. Edson, né? Teve também alguns casos que foram bem conhecidos, como o Dr. Roger Abdelmassi, que todo mundo lembra, que ele tinha estrutura científica muito boa, mas depois se viu que ele tinha também muitos problemas, né? E ele acabou tendo vários problemas, inclusive com a justiça. Mas, assim, toda essa parte de tecnologia no Brasil sempre foi muito forte. E aí a gente teve esse primeiro caso e começamos a trabalhar e aumentar aí o sucesso e os tratamentos ao longo do tempo. Doutor Fábio, eu estou imaginando aqui, tem muitas pessoas que são médicos, estudantes de medicina, tem muitas pessoas empreendedoras aqui
escutando o nosso podcast, e eu queria entender o seguinte, tá? Você está falando com pessoas jovens, eu estou lembrando, estou imaginando a cena, vocês três, investindo dinheiro, né? Então, é aquele risco mesmo de querer fazer um negócio acontecer. Vocês começaram a trazer uma pessoa de fora. Como foi esse começo? Como é que vocês dialogavam sobre realmente você construir o negócio de vocês? Vocês não foram trabalhar para ninguém, vocês começaram a trabalhar para vocês. Sim. Conta esse pouquinho, essa conversa de quem era o investimento, quem foi que trouxe o cara, porque para o cara trazer o outro cara para fertilizante lá. Como foi esse papo de vocês, de 3 jovens falando sobre isso, sobre investimento? Então, desde o início a gente teve uma unidade nesse sentido, de a gente saber assim, você poderia ter o seu trabalho, o seu plantão, o seu emprego, mas assim, o que a gente queria crescer era como um grupo, como uma estrutura mesmo para despontar, principalmente nessa área da medicina reprodutiva. E eu tinha, na época, inclusive eu era funcionário da prefeitura, tinha passado no concurso da prefeitura, dava uns plantões, só que a gente ainda estava no início, lógico, de carreira, e digamos assim, o dinheiro que a gente ganhava era direcionado para isso, né? A gente diz, não, agora é a hora de investir, agora é a hora de bancar, agora é a hora de investir, não só nessas vindas do professor, como também em toda a parte tecnológica. E a ideia do grupo era essa, né? Porque se a gente também poderia, existem várias situações de carreira médica, você pode investir na parte acadêmica, você pode investir na parte, né, de prestação de serviço em hospitais, né? Mas a gente sempre teve essa ideia de ter esse negócio próprio. E nessa área que todos os 3 eram extremamente, ainda são, extremamente empolgados, né? Que é a medicina reprodutiva. Entendi. E queria que você contasse aqui como é hoje. Hoje a gente está falando do século XXI, né? Então, literalmente, existe uma mudança de século aí de quando vocês começaram para cá. Sim, sim. Tudo vai mudando de uma forma muito rápida. Eu acredito que vocês... a forma de como era o processo, o protocolo de antigamente não é o mesmo de hoje. Hoje a gente está falando muito sobre inteligência artificial, sobre a IA. Como é a IA na medicina reprodutiva? Então, sem dúvida, aí quer dizer, de 99 para cá são 27 anos, né? Então, assim, é uma área que evoluiu muito, como toda a medicina, mas na medicina reprodutiva a gente teve uma evolução muito grande dos meios de cultivo de embrião, de óvulo, tá? Só para esclarecer um pouco, Dulce, até o público que está assistindo, quando a gente fala de fertilização in vitro, é esse tratamento específico em que a gente capta o óvulo da mulher, junta ao espermatozoide do homem em laboratório, forma um embrião e aí coloca esse embrião no útero da mulher. Esse é o tratamento principal da medicina reprodutiva. E ao longo dos anos, onde foi que evoluiu? Os meios de cultivo, que são as substâncias que nutrem o embrião em laboratório, melhores para cultivar, para que esse embrião cresça melhor, com mais saúde no laboratório antes de ir para o útero. As substâncias que são utilizadas para estimular o ovário da mulher, que a gente chama de gonadotrofinas, hoje são drogas muito mais seguras, muito mais tranquilas, que praticamente não dão ou dão muito poucos efeitos colaterais, tá? E principalmente os métodos de seleção embrionária. Então hoje a gente tem incubadoras que a gente chama time-lapse de última geração, tá? E que realmente aqui no Nordeste a nossa clínica foi a pioneira em ter esse tipo de tecnologia, em que você fica fazendo como se fosse um filmezinho mesmo em tempo real do embrião, vendo a multiplicação celular dia a dia até que o embrião chegue na fase que a gente chama de blastocisto, que é uma fase em que ele já está mais robusto, que pode ser transferido ao útero da mulher. E a inteligência artificial ela consegue nos dar uma maior precisão nessa avaliação do embrião em laboratório, porque da mesma maneira que a gente vê ali imagens estáticas, a IA ela processa centenas, milhares de imagens por segundo e ela vê quantas células estão se desenvolvendo, em que momento o embrião se dividiu, em que momento ele não se dividiu, e com isso a gente consegue selecionar esse melhor embrião para transferir para o útero da mulher. Tá? Então a inteligência artificial hoje ela está absolutamente acoplada ao laboratório de ponta de reprodução assistida. E também o que evoluiu muito nesses anos foi a genética reprodutiva, tá? Então, a genética como um todo na medicina evoluiu e na parte de reprodução humana é você fazer uma análise genética do embrião antes de transferir para o útero da mulher, porque com isso a gente consegue detectar a enorme maioria das doenças genéticas que podem acometer um bebê e evitar, então, de transferir esse embrião para o útero da mulher, dando a possibilidade de uma gestação mais saudável e com maior segurança, né, para essa família, esse casal. Nos casos em que existem riscos aumentados de doenças genéticas. Então, é possível hoje rastrear
centenas de doenças genéticas no embrião antes de transferir para o útero da mulher. Doutor, que interessante. Eu fico vendo que o grande lance da vida da gente é a gente deixar legado. E é tão gostoso escutar você falando, é tão aveludado a sua fala pela simplicidade, pela sua técnica, pela sua forma de conduzir, pela sua, desculpe a palavra, mas pelo seu tesão de falar nesse assunto. E eu gosto muito de falar de legado. Aí a gente está falando de 3 sócios, não é isso? Isso. Hoje em dia nós já somos 4. São 4? Somos 4 sócios. E recentemente a gente ampliou o escopo de sócio. Por quê? Porque está havendo muito no Brasil, é um movimento natural, fusão de clínicas. Né? Então, normalmente, grupos internacionais, inclusive, estão entrando com investimento nesse sentido. E, recentemente, a gente passou a fazer parte, né, de um grupo de clínicas no Brasil, que é a One Fertility. Então, hoje, a BIOS, que é a nossa clínica aqui de Fortaleza, faz parte do grupo One Fertility, junto com 2 clínicas em São Paulo, uma clínica no Rio de Janeiro e mais uma clínica em Recife. Né? Somos 5 clínicas inicialmente. Né? E isso ampliou muito o nosso campo em relação a escala, ganhar escala em termos de equipamentos, em termos de tecnologia, em termos de ensino, em termos de pesquisa. Tá? Então, foi uma maneira que a gente encontrou de ganhar escala nacional, não só local. Então, hoje a BIOS está inserida nesse escopo da One Fertility e que nos dá abre um horizonte muito maior para que a gente possa, cada vez mais, o objetivo é que mais casais tenham acesso ao tratamento, né? E que cada vez mais a gente tenha melhores resultados, a gente consiga oferecer para os casais chances maiores reais de gravidez, né? Com tudo isso, com tecnologia, com atendimento humanizado, com treinamento de equipe, com padronização de processos, tudo isso a gente Vamos falar sobre isso? Forte muito hoje em dia. Vamos falar sobre isso, que é o que eu gosto de falar. Eu estou vendo dois tempos para a mesma pessoa. Queria que você falasse aqui agora para as pessoas que estão assistindo, como é que você divide seu tempo para o Dr. Fábio, médico, e o Dr. Fábio, empresário, gestor, que tem que pensar em escala, em crescer, em trazer um novo sócio, em gerir equipe, criar processos. Como é isso na divisão na sua cabeça e na divisão da sua empresa? Fácil não é, né? Para ninguém. Assim, até porque eu gosto muito, o que me dá mesmo, você falou a palavra aí, pediu licença, tesão, é a parte clínica, é estar com a paciente, é tentar resolver o problema dela, é pedir o exame certo, é fazer o diagnóstico certo, produzir o melhor embrião, transferir o melhor embrião e conseguir a gravidez para o casal. Isso é que realmente que me encanta e é aquele propósito que me move todo dia. Mas aliado a isso tem toda uma estrutura que a gente tem que ter por trás de apoio, né? Não só laboratorial, como a gente já estava falando, de todo equipamento laboratorial, mas também recursos humanos e estrutura física, né? Então, nesse sentido, a minha mulher, eu tenho muita sorte que ela trabalha comigo e ela me dá muito apoio nesse sentido também, porque ela é gestora. Então, ela ajuda muito nesse sentido. E a gente tem reuniões semanais. E em relação ao grupo, nós temos um dos sócios que ele tem um pouco mais esse viés administrativo. Então, ele centraliza mais essa parte de gerir a parte administrativa, financeira. Tá? Um outro sócio também gosta muito da parte laboratorial, a parte acadêmica e de ensino. Então, acho que nesse sentido também a gente consegue. E, lógico, nós temos as reuniões tanto mensais como... Hoje em dia também as reuniões semanais como as reuniões mensais com o grupo, né? O grupo a nível Brasil, né? Tanto reuniões científicas, de discussão de protocolos e de resultados, como também as reuniões financeiras, administrativas, para discutir tudo isso, né? Então tem que ter realmente uma equipe boa. Uma equipe que se complemente, né? Isso, então vai se complementando os sócios. Não só dos sócios, mas também, você sabe, da assessoria, né? O nosso CFO, o nosso CEO, a nossa diretoria financeira, o controller, tudo isso a gente tem que estar sempre também junto e tendo reuniões com eles para que tudo corra da maneira mais fluida possível, né? Eu queria mais 2 perguntas. A primeira, para a gente não tirar desse tema, qual é a sua visão de futuro? O que é que o Dr. Fábio, junto com a sua clínica, junto com seus negócios, está programando para os próximos 5 anos?
Bom, então, qual é a nossa ideia? Você falou muito bem aí dessa evolução ao longo aí de 20, 30 anos, não só na medicina reprodutiva, mas no mundo. O que a gente tem visto hoje em dia, Dulce, é que assim, existe uma tendência ao longo do tempo, primeiro, de uma menor taxa de fecundidade no mundo. Isso é interessante, né? A maioria dos países do mundo, muito tempo, trabalhou com tentativa de controle de natalidade anticoncepcional. Alguns países, como países orientais, como a China, tinha a política do filho único, não podia ter mais de um filho. Só que isso funcionou, entre aspas, tão bem que começou a inverter. E a mulher hoje em dia também, ela tem outros... mudou a concepção, não é como nossos avós e bisavós que engravidavam aos 17, 18 anos e tinham uns filhos atrás do outro e às vezes viviam só para o lar, né? Então, a mulher hoje ela quer estudar, ela quer trabalhar, ela quer empreender e ela retarda a sua primeira maternidade ou então retarda de ter os seus filhos e isso impacta também na fertilidade. Então, mudou a concepção, mudou o estilo de vida, mudou uma série de coisas e a gente tem visto uma queda da taxa de fecundidade. Isso é uma preocupação mundial porque muitos países hoje estão revertendo, estão estimulando os casais a terem filhos. Na China isso aí até já começou a ver, parece que liberaram agora para 2 filhos. Em alguns países, se o casal tiver 2, 3 filhos, não paga imposto de renda, porque eles estão estimulando. Por quê? Porque essa queda de natalidade impacta não só na populacional, né, mas em previdenciário, financeiro, né, tudo isso, né? E dentro disso, a gente vê um aumento dessa dificuldade de engravidar da mulher, por ela retardar mais por uma série de fatores hoje, né, do mundo corrente, estresse, alimentação, em muitas mulheres obesidade, hábitos de vida deletérios. Então, tudo isso tem impactado na fertilidade. Então, é uma preocupação muito grande da gente oferecer para a mulher e para os casais essa perspectiva de planejamento reprodutivo. É a mulher hoje muito jovem já, aos seus 20, 25 anos, pensar, quando é que eu vou querer ter o primeiro filho? Quando é que eu vou querer engravidar? Porque hoje também a gente faz muito planejamento reprodutivo dentro da medicina reprodutiva, que é, por exemplo, o congelamento. Uma mulher de 30 e poucos anos que não quer engravidar naquele momento, congelar os seus óvulos, deixa guardadinho, congelado, porque não perde qualidade para futuramente ela engravidar, né? Então eu vejo que existe um campo muito amplo ainda que a medicina reprodutiva precisa penetrar, porque cada vez mais a gente vai ver casais com dificuldade para engravidar, mulheres que querem planejar o seu futuro reprodutivo, cada vez mais a gente vai ver dificuldades de engravidar, não só por todos esses motivos biológicos que a gente falou, mas pelo dia de hoje mesmo, pelos valores diferentes, né? Tudo isso. Então, quer dizer, tem um público muito grande que a gente tem que abraçar. Então, também a entrada nesse projeto da Unifertility é nesse sentido, da gente poder escalar mais ainda, tornar o tratamento mais acessível, que é um tratamento que ainda tem custo elevado em rede privada, né? E pouquíssimos centros no Brasil fazem pelo SUS, infelizmente, né? Então, é mais de escalar nesse sentido, de oferecer mais para os casais, de multiplicar o número de ciclos. Esse é que é o objetivo que a gente tem. Eu queria que você contasse aqui para a gente já ir finalizando, doutor Fábio, algum caso que te chamou a atenção. São anos de profissão aí. Me conta um caso assim que você consegue sempre lembrar dele. São tantos, né? A gente sempre diz assim, por mais que seja difícil às vezes, porque para a mulher que tem infertilidade, é muito forte, assim, é muito difícil, tá? Porque uma concepção que é até errada, que as mulheres têm, né, todo mundo tem, é que a fertilidade é uma coisa muito simples. A mulher está tomando anticoncepcional, parou de tomar, vai engravidar. E nem sempre é assim, né? Tem vários estudos dizendo até que a mulher ela superestima a chance de gravidez que ela tem. Isso é verdade, né? Então as pessoas acham que podem engravidar mais fácil do que elas pensam, né? Então, nesse sentido, é muito importante a gente sempre pontuar isso, é que nos casais procurem desde jovem, desde cedo, eles se preocuparem com essa parte da saúde reprodutiva, tá? Manter a saúde reprodutiva em dia, conversar com o seu ginecologista, isso a gente sempre pontua também, para não ser surpreendido futuramente com a infertilidade, tá? E você me perguntou de um caso específico, é o que eu digo, às vezes a paciente precisa repetir tratamento, é um tratamento que não é 100%, então a gente também, mesmo nos melhores casos, a gente pode ter falhas, né? Mas tive pacientes que às vezes tentaram 6, 7 vezes e não conseguiram, e até às vezes da gente chegar para a paciente e dizer assim, olha, talvez esteja na hora de pensar em uma outra maneira, uma adoção,
usar um óvulo doado, que existe tratamento também com óvulo doado, quando a mulher não pode engravidar com os próprios óvulos. Mas tem paciente, às vezes, que, não, doutor, mas vamos tentar só mais uma vez, por favor. Às vezes diz assim, até, por favor. Eu digo, mas você viu que a chance é muito baixa, e tem pacientes que tentam. E já tivemos vários casos de paciente que teve, numa última tentativa, um óvulo e formou um embrião, e a gente cultivou esse embrião em laboratório e fez a análise genética, o embrião era normal, transferiu e essa paciente conseguiu engravidar. Então, assim, esses casos, eles também são casos que são combustíveis, né, para a gente, né, continuar sempre trabalhando, fazendo o máximo por cada paciente, né? Verdade, isso é verdade, de fato. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua presença. Hoje ficou muito claro que existe uma grande diferença entre ter uma profissão e construir um legado. Você nos mostrou que excelência técnica é indispensável, mas que ela sozinha não sustenta uma clínica de referência. É preciso desenvolver uma visão estratégica, aprender a liderar pessoas, construir processos, tomar decisões difíceis e ainda entender que empreender na medicina não significa deixar de cuidar das pessoas, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Significa criar uma estrutura capaz de cuidar e ainda mais, cuidar de ainda mais de vidas, né? De atender mais pessoas e sem cair a qualidade, que é o principal, né? Sem cair sem oferecer o melhor para cada paciente, né? Independentemente de quantos você atenda, né? Exatamente. Na minha visão, esse papo de hoje foi uma verdadeira aula sobre responsabilidade, liderança e propósito. Tenho certeza que muitos médicos que estão nos assistindo aqui hoje vão sair daqui entendendo que o próximo passo da carreira não é apenas entender melhor a sua área, mas empreender a construir um negócio que continue gerando impacto por mais pessoas durante muitos anos. Agora eu quero deixar esse espaço para você. Onde é que as pessoas podem conhecer mais sobre o seu trabalho, acompanhar seu conteúdo e saber um pouco mais sobre a clínica de medicina reprodutiva? Fala aqui para essa câmera. Bom, pelo Instagram, a gente hoje, né, rede social, ninguém foge de rede social, que é Dr. Fábio Eugênio, né, o meu Instagram, Dr. Fábio Eugênio, tem muita informação, tem conteúdo informativo também, e por lá a gente pode ter esse contato inicial com a paciente para oferecer o melhor para ela. Entendi. Então, vamos lá. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com aquele médico que sonha em crescer, liderar e construir uma carreira que vai além do consultório. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário contando qual foi o maior aprendizado dessa conversa. Ative as notificações para não perder os próximos episódios. Eu sou Dulce Tigre e esse foi mais um episódio do Além do Doc Podcast. Porque grandes médicos não são ligados apenas pelo que sabe fazer. Eles são lembrados pelo legado que constrói, pelas pessoas que desenvolve e pelas vidas que mudam, né? Que deixam melhor. Até o próximo episódio. Obrigado, hein? Passa rapidinho, né? Realmente. Se a gente foi...